Gente, essa noite eu tive um sonho que eu tava caminhando, era como se tivesse assim meio escuro, meio penumbra, e eu caminhei bastante, já estava cansada daquela caminhada. Até que eu cheguei num lugar, não era na cidade, era como numa área rural, assim, num lugar distante mesmo. Parecia que era distante de tudo. E eu cheguei ali, tinha uma casa, uma pequena casa de madeira. E quando eu cheguei, assim, do lado da casa, tinha um homem trabalhando com madeira, serrando madeira. E eu não me lembro de ter dito nada, mas assim que eu cheguei, ele me entregou na mão um pedaço de madeira que ele tinha serrado. Era como um pequeno caibro, assim, de madeira. E eu peguei e era uma madeira já desgastada pelo tempo. Sabe quando ela vai ficando a madeira meio acinzentada, assim, de tão desbotada do sol e chuva? Eu peguei aquele pedaço de madeira e eu cheirei. E quando eu cheirei aquela madeira, tinha um perfume maravilhoso que eu nunca na minha vida senti aquele perfume. Era um perfume indescritível. E eu falei para ele: Nossa, que perfume que tem essa madeira. Aí ele cheirou e falou: É verdade. E então eu fui em direção à casa e a mulher que estava lá dentro, deveria ser a esposa dele, me recebeu e ela tinha acabado de se mudar. E ela falou assim, contando, nossa, foi muito difícil aqui. O primeiro dia ela ainda estava organizando as coisas. E ela disse assim, foi muito difícil a primeira noite aqui porque não tinha luz e só consegui colocar uma lâmpada. Aí eu falei, eu imagino. Mas uma lâmpada já é suficiente, só uma luz já é suficiente, né, para a primeira noite. E aí, não sei se passou um tempo, se a gente fez uma refeição, isso eu não me lembro. Eu me lembro de sair para fora com uma toalha para sacudir. Devia ser uma toalha de mesa. E no que eu sacudi essa toalha, quando ela baixou assim, eu vi que na minha frente tinha um pequeno tanque com peixes. Esse tanque era mais ou menos das dimensões assim de pequeno, 1,5 m por 1 m, 1,10 m assim. E ele foi levantado do chão acima, não era cavado no chão, era acima do chão. Bem rústico, assim, tipo alguém chegou e assentou uns tijolos, umas lajotas no chão, subiu uma parede de uns 30 centímetros, passou um cimento assim, colocou água e uns peixes. E tinha uns peixes bem bonitos, grandes, uns 2 ou 3, pareciam carpas. No que eu sacudi a toalha, eu vi que caíam migalhas de carne dentro daquele tanque. E os peixes foram direto na carne. Eu vi a ração deles boiando assim, mas eles largaram a ração e fui na carne. E eu me preocupei. Pensei assim, meu Deus, se for igual galinha que não pode comer carne, que elas viram carnívoras, imagine se os peixes comer carne e eles começar a comer uns aos outros. Foi esse o meu pensamento. Fiquei com aquele receio, mas aparentemente ninguém viu. Os peixes foram comer aquela carne. E eu ainda lembro de ter perguntado para alguém que estava atrás de mim, não sei se era o homem, a mulher, são carpas? Aí alguém respondeu, não, falou o nome de outro peixe. Pareciam carpas assim, meio amarelas, meio douradas. Aí, de dentro daquele tanque, nesse momento que eles comeram a carne, de dentro do tanque surgiu uma espécie de um cilindro amarelo de plástico ou acrílico e ele se levantou de dentro da água, parecia aquele som, eu imaginei, fiquei tentando descobrir do que era aquele som, como um respirador, quando a gente vê na TV que alguém está respirando por aparelhos que tem aquele barulho que aquela máquina bombeia o ar, quando ela sobe o ar, foi daquele jeito, aquele cilindro se levantava de dentro da água e eu via que ali era uma espécie de um refúgio, uma proteção para os peixes, porque ali dentro eu sabia que tinha água limpa, tinha oxigênio e tinha vários compartimentos para os peixes se abrigarem. Era ideal para eles. Só que nesse momento eu ficava esperando que os peixes entrassem dentro daquele cilindro, só que os peixes sumiram. Eu não vi mais os peixes. Então eu fiquei esperando, olhando. E eu acordei. Antes de eu acordar, eu me lembro que eu pensei, mas como uma coisa tão simples, um aquário, uma caixa assim, tão simples, como que alguém construiu isso aqui? Deve ter uma bomba escondida por baixo para bombear esse oxigênio. E eu acordei, e a única interpretação que eu tenho ali é que a hora que eu cheguei, aquele homem que me deu aquela madeira perfumada para cheirar, ele estava trabalhando com madeira, era um carpinteiro, era Jesus.
Eu fui recebida naquele lugar que era um refúgio. Ali tinha luz, né? Pouca, foi uma única luz, mas foi o suficiente para passar aquela noite. O tanque de peixes, quando eu balancei aquela toalha que as migalhas de carne caíram, os peixes comeram carne, quer dizer que aqueles que estão na carne não vão sobreviver, porque eles sumiram, desapareceram. Apareceu ali o socorro, o refúgio, o alimento, o oxigênio, só que os peixes que comeram carne desapareceram. E esses peixes estavam representando cristãos, né? Aqueles que estão na carne não vão sobreviver. Foi esse o entendimento que eu tive.